Então, Lucas 3, eu vou ler rapidinho para você. Eu começo dizendo assim, ó: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias era tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano, então ele contextualiza a questão política e religiosa da época, e nesse ano veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Irmãos, no deserto, detalhe, no deserto. Fazia 400 anos que Deus não falava. 400 anos de silêncio. E é interessante pensar que nesses 400 anos a vida religiosa continuou, normalmente. Os cultos continuavam, os sacrifícios continuavam, o sacerdócio continuava, mas a palavra de Deus não era ouvida há 4 séculos. E então, de repente, veio a palavra do Senhor. E não veio a Tibério César, né, governador de Roma, não veio a Herodes, que era o líder ali do povo de Israel. Nessa época, Israel estava, né, debaixo do governo de Roma. Não veio a Anás ou Caifás, aos sumos sacerdotes. A palavra veio a João, um homem estranho, que se vestia de forma estranha e que comia coisas estranhas. E a palavra do Senhor não veio no palácio, não veio no templo, a palavra do Senhor veio no deserto. E a Bíblia fala, olha só, versículo 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Um pouquinho na frente vai dizer que João dizia às multidões, ou seja, multidões viam a João para ouvir o que João tinha a dizer. Então, eu fiquei pensando, né? Não era no templo, não era na sinagoga, não era no palácio, era no deserto, um lugar inóspito, um lugar difícil, talvez de difícil acesso. E João era um homem estranho. Por que será que as multidões vinham até ele? Será que é porque ele era esquisitão? Porque hoje, às vezes, os esquisitões chamam atenção, né? Será que era por isso? Mas eu tenho convicção de que não tinha nada a ver com isso. Depois de tantos anos de silêncio da parte de Deus, a voz de João soou como uma trombeta naquele momento. E as pessoas vinham porque João falava no poder do Espírito Santo. Se você lembrar um pouquinho antes, a Bíblia fala que João, quando o anjo vai dizer para Zacarias, lá no templo, Zacarias fica mudo, lembra dessa história? Que Isabel ficaria grávida, estaria vindo João, aquele que estaria preparando o caminho para Jesus. Então, ali o anjo fala que João seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Agora, qual que era o conteúdo dessa palavra de João? O texto vai dizer aqui, ó, que ele pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A gente entende já de cara que não há perdão dos pecados sem arrependimento. E aí, como está escrito, verso 4, no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, João vinha pregando isso, e ele tomou como base as palavras de Isaías, ele pregava a palavra de Deus, tomou como base essas palavras aqui. Ele se via como uma voz e nada além disso, preparando o caminho para Jesus chegar. E aí ele vai falando desse nivelamento, desse caminho que se torna uma planície. Os montes, eles são nivelados, abaixo os montes, os vales, ou seja, os buracos, são aterrados para ficar tudo no mesmo nível. Os caminhos tortuosos, isso fala de pecado, são endireitados, e os caminhos acidentados, cheios de problemas, né? Eles são aplanados. Então, isso é a preparação do caminho, para o caminho do Senhor Jesus. E aí, João, versículo 7, dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele. Olha que palavra doce. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele pergunta. Porque a gente sabe, Mateus relata isso, que parte do público que ouvia João eram os fariseus e os saduceus, os religiosos da época. Então ele está falando aqui, raça de víboras, quem deu a ideia de que vocês vão fugir da ira de Deus, dessa ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer de si mesmos: Abraão é nosso pai, ou seja, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, nosso pai é Abraão, não tem problema nenhum, não há do que se arrepender. Pelo contrário, ele fala aqui, vocês têm essa ideia de que podem fugir da ira que se aproxima. De onde vocês tiraram isso? E aí a recomendação de João é: deem frutos que mostrem o arrependimento.
o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu sei que você já ouviu muito isso, né? A árvore, o machado está posto à raiz, a árvore que não der bom fruto vai ser cortada. Que bom fruto é esse, meus irmãos? E aí, lendo hoje, para mim ficou tão claro que esses frutos que mostram o arrependimento é essa mudança de vida. É esse arrependimento, porque o arrependimento não é entender que estava errado, chorar, se arrepender naquele momento, né, se entristecer e bola pra frente, a vida continua. O arrependimento é muito mais do que isso. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o arrependimento, mas olha o que o texto fala aqui no verso 10. As multidões que vinham a ele perguntavam, então, o que nós devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Olha, é mudança de atitude. Você que tem muito, compartilha com o que não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? E olha a resposta de João, não cobrem além do que lhes foi estipulado, porque nós sabemos, os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham lá um imposto que era X e eles colocavam um valor a mais para lucrarem com isso. Então, você está se arrependendo? Então para de tomar um dinheiro que não é seu. Para de obter lucro em cima do teu trabalho às custas do sofrimento do outro. Então para de ter um lucro indevido. Isso é arrependimento. Alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E a resposta de João era, não pratiquem extorsão, nem acusem alguém falsamente, ou seja, para receber um por fora, né? Contentem-se com o seu salário. Você vê que toda a instrução de João aqui é mudança de comportamento. É mudança de vida, é mudança de hábito, é mudança de mente, é transformação. E a palavra arrependimento, tem algumas palavras na Bíblia que retratam isso, mas a principal é metanoia. E metanoia fala mudança de direção. E não é assim, eu tô nesse caminho, eu percebo que eu errei, aí eu paro e depois eu continuo. Não, o arrependimento verdadeiro, eu tô nesse caminho. Quando eu vi que eu errei, eu mudo completamente de direção, eu vou pro sentido oposto. Isso é o arrependimento. E era o que João estava pregando. Eu queria pensar com você a respeito disso, porque hoje não se fala mais de arrependimento, né? A gente tem ouvido muito pouco sobre arrependimento, porque mais se prega sobre um evangelho de adesão. É aquela coisa, venha a Cristo, vem do jeito que você tá, pode ficar desse jeito mesmo, só receba as bênçãos. E evangelho não é nada disso. O evangelho é um evangelho da conversão, é o evangelho da transformação. Estar diante do eterno é mudar, alguma coisa tem que mudar. O comportamento de ontem não pode se repetir hoje, tem que ser melhor, tem que ser mais santo, tem que ser mais parecido com o comportamento de Jesus. Então, os passos é primeiro reconhecer o pecado e depois é se entristecer por causa do pecado. A gente vê essa atitude em Davi, quando Davi pecou, caiu em adultério. A atitude de Davi não foi, eu errei, mas todo mundo erra, bola pra frente, vamos lá. Não, ele se viu sujo, ele pede no Salmo 51, lava-me, Senhor, da minha iniquidade, perdoa-me, não retire de mim o teu espírito, porque ele entendia que era justa essa punição, a presença do espírito sair dele era justo, porque ele tinha errado, ele se vê como pecador, ele reconhece o seu pecado, mas não só reconhece, ele se entristece com o seu erro, e não só se entristece, ele abandona o pecado. Esse é o processo, você reconhecer, depois você se entristecer, depois você abandonar o pecado e depois você ter nojo daquele pecado. Esse é o processo completo do arrependimento. Há um provérbio que fala que temer a Deus é odiar o mal. É aquela repulsa, é uma repulsa contra o pecado. Você não quer o pecado, aquilo te dá nojo. Esse é o processo completo do arrependimento, é isso que está faltando na nossa vida. Alguém já disse que a conversão é um milagre de um momento. Você se vê pecador, você confessa a sua pecaminosidade, a sua necessidade de salvação a Cristo, você se arrepende e você recebe a salvação. Aquilo é um milagre de um momento. Mas a santificação é um processo de uma vida inteira, é um processo, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, nos nossos sentimentos, nas nossas motivações, na forma como a gente administra o nosso dinheiro, na forma como a gente educa os nossos filhos, na forma como nós nos relacionamos enquanto casal, na igreja, a forma como nós servimos, é um processo e a gente precisa estar avançando, é de glória em glória. Eu não posso ter a mesma vida que eu
tinha 1 ano atrás, ou há 1 semana atrás, se o meu coração está se expondo à presença de Deus, se eu tenho praticado a adoração, se eu tenho meditado na sua palavra, a minha vida precisa ser transformada e eu preciso mostrar esses frutos de arrependimento, frutos que mostram arrependimento, frutos que mostram essa mudança. E aí eu me lembrei de um texto de Paulo aos Efésios, eu só quero ler alguns versículos, que ele fala sobre o procedimento dos filhos da luz. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele era chefe dos publicanos, então ele tirava muito dinheiro por fora, odiado pelas pessoas, pelos judeus ali. Jesus entra na casa de Zaqueu, e o que acontece ali não é só puxa, eu errei, um entristecimento, ele vai atrás de ressarcir a todos que ele tinha roubado. É diferente. Ele pega metade do que ele tem, ele vende, ele distribui aos pobres. É uma mudança total de comportamento. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aí, olha aqui, atitudes que mostram um arrependimento. Versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Deve abandonar a mentira. Será que a mentira está fazendo parte da nossa vida? Às vezes um detalhezinho, às vezes bem pequenininho, mas só você e Deus sabe, aquela coisa pequena. Será que a gente tem permitido isso? Cada um deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, e quem não fica? Nós vamos ficar irados ao longo da nossa vida, mas a recomendação é: quando vocês ficarem irados, não pequem, não exploda, não saia ferindo, disparando palavras de ira, de grosseria. O texto continua dizendo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, quando a ira vem, a gente explode, a gente fere, ou quando a gente fica guardando aquilo, o dia vira e a gente ainda está com aquela ira, nós estamos dando lugar ao diabo. Mudança de comportamento, arrependimento, transformação, lembra disso? Ele continua dizendo, ele vai falar assim: o que furtava, não furte mais. Mudança de vida. Não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o arrependimento aqui. Furtava, não furta mais. Para de roubar. Agora você vai trabalhar, e com aquilo que as suas mãos produzirem, você vai poder abençoar outras pessoas. Você vai repartir, você vai dar. É o oposto de roubar, é dar. Veja, frutos que mostram arrependimento. Continua o texto ainda. Oh, Jesus, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra tola saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Não precisa falar demais, mas alguém está precisando ouvir uma palavra? Que seja uma palavra que edifica, uma palavra que abençoa, uma palavra que levanta, uma palavra que anima, que exorta. Mesmo quando tiver que ser uma palavra como João aqui, raça de víboras, que o Senhor nos dê graça, mas não saia uma palavra torpe, uma palavra de agressão, uma palavra violenta. Não saia esse tipo de palavra da sua boca. Você é de Cristo. Que as suas palavras sejam palavras que abençoem, que transmitem vida, que transmitem graça. O texto vai dizer isso. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus. A gente pode entristecer o Espírito Santo. Oh, Deus, nos ajuda. A gente não quer entristecer o Espírito Santo. A gente quer ser cheio do Espírito Santo. A gente quer ser governado pelo Espírito Santo. Mas toda vez que eu falo uma palavra torpe, uma palavra dura, toda vez que eu alimento a ira no meu coração, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Toda vez que eu minto, toda vez que eu roubo, estou entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Meus irmãos, quando nós retemos o perdão, nós entristecemos o Espírito Santo, nós pecamos. Livre-se da amargura. Ainda que você se sinta na razão, liberte essa pessoa, libere perdão, porque você foi perdoado. E porque você foi perdoado, tenha compaixão e ofereça perdão. E isso é um fruto digno de arrependimento. Isso mostra que você se converteu de verdade. Você não foi só um simpatizante do Evangelho, você foi transformado. Então, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Livrem-se de toda gritaria. Que a nossa casa seja uma casa de palavras doces,
de palavras que abençoam, que edificam. Em nome de Jesus, seja assim. Então livre-se de toda calúnia. Para de falar mal. Para de falar mal dos outros, de inventar coisa, de aumentar a coisa. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o texto continua, fala para ser imitador de Deus, semelhante a Deus na justiça, e nananã, mas eu não vou continuar, que fique só aqui, ó. Eu vou repetir os tópicos que Paulo colocou do versículo 25 até o versículo 32. Ele fala sobre mentira, ira, sobre quem furtava não furtar mais, sobre palavra torpe, não saia a palavra torpe da sua boca, não entristeçam o Espírito Santo, livre-se de amargura, de indignação, de ira, como ele falou antes, de gritaria, de calúnia, e perdoe, livre-se de toda amargura, perdoe, libere perdão, e assim a gente vai ser imitador de Deus. Que o Senhor nos ajude, amém, meus queridos? Nós não pregamos e não cremos no evangelho da adesão. Não é isso, não é uma multidão que fala que ama Jesus, que serve a Jesus, que adora Jesus, mas que não mostra fruto de arrependimento. Vocês entendem? Que fruto que a vida dá? Fruto que comprovam o arrependimento. Os frutos virão. É muito fácil a gente falar, né, e ter atitudes que demonstram externamente um arrependimento, mas o arrependimento é no coração, e quando ele acontece de verdade a gente é transformado. Irmãos, existe esse arrependimento do primeiro momento, do primeiro encontro, mas ao longo de toda a vida cristã nós vamos experimentando mais e mais arrependimento, porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais as nossas trevas se evidenciam, mais pequenas coisas começam a se tornar grandes erros. A gente percebe, a gente se entristece com um erro, a gente confessa, a gente abandona, a gente muda de direção. Que seja assim na nossa vida, que seja esse evangelho verdadeiro que a gente prega, que a gente vive, que a gente pregue com a vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho na sua vida, e talvez não seja nenhum desses pontos, não seja mentira, não seja palavra torpe, não seja gritaria, calúnia, mágoa, talvez seja alguma outra coisa que você precisa se arrepender. A minha oração é que o Espírito Santo mostre, porque eu não posso fazer isso. Eu me lembro do profeta, acho que é Oséias, que falava: rasguem o coração, não as vestes. Não é algo externo, algo para as outras pessoas verem, é algo que o Senhor vê, o Senhor contempla, o Senhor conhece o teu coração. Então o que precisa ser melhorado? O que precisa ser mudado? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu e Marcelo, a gente vive muito bem, graças a Deus, porque ele é crente, ele é crente de verdade, mas eu tenho sentido o quanto eu preciso melhorar como esposa. Parece que Deus está me apertando nesse sentido. Eu sou uma esposa fiel, eu cuido dele, eu cuido da nossa casa, eu lavo a roupa dele, eu tento caprichar no almoço, eu dobro as cuecas, eu guardo, mas eu preciso melhorar na forma de honrar meu marido. Mas eu também, mano. Não, mas hoje sou eu que estou confessando. Eu preciso aprender a valorizar melhor o meu marido, a honrá-lo, a servi-lo com mais honra mesmo, sabe? O Espírito Santo tem incomodado isso no meu coração desde o último encontro, quando a gente ouvia Marlene Guerrato. Que bênção de mulher! E eu percebi o quanto eu preciso melhorar como esposa, nessa honra, nesse respeito que eu devo ao meu marido. E eu não sei qual é a sua área que você precisa melhorar, mas talvez você precise também. Talvez você, pai, precisa se arrepender de não estar assumindo a responsabilidade espiritual pela sua casa. Você pode ter sim a ajuda da sua esposa, mas você é o responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Talvez você, esposa, precisa se arrepender de alguma coisa, talvez uma palavra dura, uma gritaria, eu não sei. Que o Senhor nos leve ao arrependimento, à transformação. Que o Senhor nos leve à santificação, a estar cada vez mais perto dEle. Que nós não estejamos prontos para julgar o erro do outro sem dar conta do nosso próprio erro. Que a gente se arrependa, que a gente viva buscando essa santidade em nome de Jesus, e que a nossa vida seja uma pregação, que a nossa vida seja uma pregação, que o nome de Jesus seja conhecido, honrado e adorado pela
Jesus. Quero fazer um manifesto aqui. Ai, não vem não. Que é uma bênção, viu? Esposa, seja maravilhosa. Você é mulher de provérbios na minha vida. Não sou não, ixi. É assim, viu, gente? Irmãos, Mas assim, eu entendo. O Espírito Santo, quanto mais aperfeiçoado, mais ele quer nos aperfeiçoar. Amém, acho que é isso mesmo. Mas eu sei que eu tenho... Hoje, enquanto eu dobrava as cuecas dele, porque tinha uma cueca dobrada de um jeito diferente, eu falei assim, e agora? Eu vou pôr assim tudo igual? Eu falei, não, eu vou dobrar tudo. Sabe assim, quando você dobra, tinha umas meia dúzia de cueca dobrada tudo igualzinho. Na hora que eu fui guardar na gaveta, tinha uma que estava dobrada de um jeito diferente. Aí, no primeiro momento, eu falei, não, vou pôr aqui mesmo, desse jeito, vai ficar... Depois eu falei assim, não vou deixar uma cueca diferente. Aí eu desdobrei aquela e dobrei igual. Sabe esses pequenos detalhes? Hoje eu fiz questão de fazer igual a Marlene Guerrato falou. Na hora que ele saiu depois do almoço, eu falei, espera que eu vou te acompanhar. Fui até a porta, te dei um beijo, falei que o Senhor abençoe seu dia. Pequenos detalhes que o Espírito Santo tá me fazendo entender que eu preciso melhorar. E o mais legal de tudo, sabe o que é, gente? Há perdão. Quando há arrependimento, há perdão. E a gente se sente próximo de Deus, ele vai restaurando a nossa vida.